Olá, tudo bem? Aqui é a nutricionista Edileia. Estou aqui na PAI, meu local de trabalho. E o assunto de hoje é bem interessante, tá, pessoal? PAIs, que é a obesidade na infância. Sabemos muito bem que 2020 não foi um ano fácil. Foi um ano de muita preocupação, de muito estresse, que mexeu muito com a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. E com essas questões todas acontecendo, as famílias foram muito para a cozinha, preparar alimentos que não foram nada saudáveis. Alimento à base de farinhas, muitas farináceos de modo geral, não só farinha de trigo, mas fubá, amido de milho, etc. e tal. Além de leite condensado, que é uma fonte horrível de gordura, de açúcar, né, riquíssimo em açúcar, muito açúcar refinado, creme de leite, foram esses ingredientes que mais foram para a cozinha nesse ano de 2020. Ah, estou estressado, estou preocupado, estou triste, estou aquilo outro, vamos fazer determinada receita, determinado prato. E assim as famílias foram cada vez mais para a cozinha, mas para preparar alimentos, preparações que não foram nada saudáveis e contribuíram muito para essa elevação de peso, principalmente na infância. Algumas crianças, alguns pais, algumas famílias que vi lá no início do ano passado de 2020, no começo de fevereiro, no início de março, né, hoje vendo essas famílias, essas pessoas, fiquei muito assustada por conta do excesso de peso, tá? Isso é uma preocupação muito grande, mas que dá para ser revertida, é possível de reverter, né? Fazendo aí pequenas alterações no dia a dia, por exemplo, no almoço, no jantar, será que não dá para diminuir a quantidade de arroz que está consumindo, de alimentos fontes de carboidrato, seja arroz, seja batata, seja macarrão, seja farinha? Não dá para diminuir, colocar outros alimentos ricos em fibras, fontes de fibras, que são as verduras, os legumes, né, que contribuem muito aí com a quantidade de fibra que a gente ingere, porque as fibras, quando a gente consome alimentos que não tem fibra, né, isso potencializa o ganho de peso. Quando a gente consome alimentos ricos em fibras, isso, né, contribui para a gente perder peso ou não ganhar peso. Então isso é muito importante. Na infância não é diferente, para as crianças não é diferente. Edilei, mas meu filho não gosta, será que não gosta mesmo? Não dá para fazer uma preparação diferente? Aí vou fazer um inhame, então vou fazer um purê. Ele não come inhame pedaço ou na sopa, mas fazendo o purê, fazendo ali um purezinho, colocar uma carne moída por cima, será que ele não vai aceitar? Então a gente precisa pensar em diversas estratégias para levar esses alimentos para essas crianças, quando eles não estão habituados a comer esse tipo de alimento. Os pais precisam pensar em alternativas diferentes para evitar de oferecer um alimento que mesmo saudável, né, um inhame, por exemplo, é super saudável, uma abóbora, uma mandioca, uma batata é saudável sim, a criança precisa de fonte de carboidrato, mas em quantidades diferentes, preparações diferentes, tá? Não adianta oferecer uma batata frita, um inhame frito, um aipim frito, não adianta, porque o alimento está deixando de ser saudável, está contribuindo para o ganho de peso, o excesso de carboidrato e a fritura. Então é importante ter essa questão de preparações saudáveis, né, de maneiras diferentes. Por exemplo, uma salada. Talvez ele não coma a salada crua, mas pode ser que ele consome o alimento, o legume cozido junto com a carne. O importante é ele comer, desde que seja saudável. Suco. Bebe muito suco. Será que não seria interessante reduzir essa quantidade de suco, mesmo que seja saudável, e se consome todo dia, no almoço, no jantar? Tem criança que só consegue comer a comida com a bebida. E às vezes não é nem um suco, é uma bebida açucarada, um refrigerante, aqueles guaraná de copinho que fala que é natural, que de natural não tem nada, que ele tem grandes quantidades de açúcar, inclusive de adoçante. E que criança, quando não tem indicação, não deve consumir adoçante, isso é prejudicial para a saúde, e isso contribui para o ganho de peso. Então a gente precisa pensar em diversas estratégias, diversas alternativas para a gente diminuir, para a gente mudar esse cenário de excesso de peso na infância. Quando as crianças crescem, passam para a adolescência, com obesidade, a tendência de chegar um adulto com obesidade é muito grande, tá? Isso gera preocupação porque já temos aí muitas crianças com hipertensão, com colesterol muito elevado, triglicerídeo muito elevado, problemas no fígado, problemas na pele por conta da obesidade, do excesso de peso. A gente precisa mudar esse cenário. A obesidade é uma doença crônica
né? E uma porta aberta para diversas doenças, já falei isso várias vezes aqui no meu trabalho, em diversos outros vídeos, é uma porta aberta para diversas outras doenças crônicas. Já temos criança com diabetes tipo 2, que é presente, é muito comum no adulto obeso, no adulto que tem maus hábitos alimentares, tem um estilo de vida muito ruim. Infelizmente está presente na infância, está cada vez maior o número de crianças com diabetes tipo 2, que geralmente a diabetes na infância é tipo 1, né, com a doença autoimune. E o tipo 2 surge por diversas outras questões, principalmente do ambiente que a gente vive, né, das escolhas que a gente faz. Por isso que surge o diabetes tipo 2. E infelizmente está presente na infância por conta desse cenário que a gente está vivendo, que não é nada saudável. A gente precisa mudar isso o quanto antes, porque a obesidade na infância não é nada saudável, não é fofinho, não é bonitinho. Os pais precisam entender isso. Não é a questão de beleza, a gente não tem que se preocupar com essa questão. A gente tem que se preocupar com a questão da saúde. Não é beleza a obesidade na infância, não é fofinho, não é bonitinho. É questão de doença. A gente precisa mudar isso. E não, Edileia, mas é muito difícil mudar a alimentação do meu filho, porque ele está acostumado a comer determinados alimentos. Não retire de uma vez a dica que eu dou. Vai fazendo pequenas mudanças, pequenas alterações. Quando retira de uma vez, a tendência da criança não aceitar a proposta, esse alimento diferente, é muito grande. E aí pode haver uma recusa muito grande, a gente não conseguir atingir o nosso objetivo. A gente quer atingir o nosso objetivo. Então é preciso ir muito devagarzinho, com muita cautela, muito cuidado, pequenas mudanças, pequenas alterações, para a gente ter sucesso nessa mudança, nesse novo cenário, tá? Vamos ter mais atenção com essa questão da obesidade na infância, tá? Porque, assim, pode prejudicar e muito. E aqui, quando a gente trata de crianças especiais, é pior ainda, porque a gente tem outros fatores que contribuem. Por exemplo, a própria situação que a criança ou adolescente se encontra, e até mesmo os medicamentos, que às vezes as medicações contribuem muito. Então, se eu tenho diversos fatores que contribuem para a obesidade infantil, o que está no meu alcance de fazer? Alimentação é possível? Atividade física é possível? Então vamos fazer isso. Vamos mudar esse cenário, porque a gente não quer crianças e adolescentes doentes, a gente não quer adultos obesos e doentes, a gente quer pessoas cada vez mais saudáveis. Então vamos mudar isso, porque é possível. E as escolhas começam desde a gestação. As escolhas que a mãe faz, que a mãe gere em relação ao alimento, vai influenciar no peso que essa criança vai nascer, como que essa criança vai evoluir ao longo da vida. Então isso começa desde o ventre materno, na introdução alimentar e assim por diante. A gente precisa mudar os hábitos, quem não tem hábitos saudáveis, a gente precisa mudar esses hábitos alimentares, ter um novo estilo de vida para que a gente possa ter saúde e qualidade de vida. Bom, um assunto bem rapidinho, espero que vocês tenham gostado e que realmente comece esse ano com esse propósito de mudança. Não permita, não aceita que 2021 seja igual a 2020. Não foi um cenário bom, né? Mas a gente conseguiu ultrapassar. Mas em relação às mudanças de hábito, é possível mudar. Não permita isso. Vamos começar 2020 aí, janeiro, ainda estamos em janeiro, com novas ideias, novas alternativas para a nossa saúde, nossa qualidade de vida, principalmente para nosso público infantil. Forte abraço e até o próximo vídeo.